Boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer enorme mais uma vez estar presente com vocês aqui nessa reunião, nessa aula, e dizer para vocês que também a gente está sentindo muita falta da presença, desse contato, né? E, infelizmente a gente não consegue ainda exercitar esse diálogo presencial. A gente está ainda em isolamento, em afastamento. A gente deve cumprir ao máximo, tentar ficar em isolamento social até toda essa pandemia passar, mas estamos todos conscientes e cientes de tudo que está acontecendo, e na primeira oportunidade que tivermos para restabelecer o diálogo comum e normal, a gente vai estar presente com certeza. E espero que vocês estejam todos bem, né, nessa situação toda, que estejam cuidando de si, cuidando de suas famílias, e dizer que estamos todos integrados e juntos a qualquer momento nessa transição que a gente vai passar, tá? O que eu vou querer conversar com vocês hoje é um pouquinho sobre como que é a dinâmica e as propriedades físicas e químicas dos elastômeros odontológicos, ou seja, os materiais de moldagem de uso funcional, né? Uso pelo trabalho, as moldagens com maior riqueza de detalhes, mas o que esses materiais têm de características distintas de cada um, para a gente poder utilizá-los da melhor forma possível nas várias aplicações que nós podemos ter nas moldagens funcionais odontológicas. Tá? E como a gente introduzir, né, esse tipo de assunto sem um breve histórico para entender de onde vieram a utilização desses biomateriais, né? Como que eles começaram, como que eles surgiram e por que motivo houve uma demanda, uma necessidade de aperfeiçoamento das características desses materiais. Os materiais para uso odontológico remontam a mais de 2000 anos, né? E a gente tem históricos de usos de materiais de forma diversa, desde a idade dos romanos, da época dos romanos, chineses e astecas, né, que utilizavam restaurações em ouro, olhos de vidro, dentes de madeira, uso de corais, né, marinhos, para poder confeccionar artefatos similares a elementos dentais. Né. A partir da Revolução Industrial, né, que se originou na Inglaterra no século XVIII, a gente começou a ter métodos científicos para comprovar ou para controlar o uso de determinados materiais. Até então eram usos empíricos, né? Você sabia que o ouro não causava certas reações e era um material fácil de você manipular, de você usinar, de você compactar ou até fundir. E a partir do século XVIII, né, os métodos foram aperfeiçoados, cientificamente falando. Houve um maior conhecimento da anatomia e da fisiologia em relação ao uso anterior, que era um uso mais empírico. Então se estudou muito a biologia do corpo e as funções que esses órgãos executavam. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve um desenvolvimento muito grande de novos materiais que suprimissem certas necessidades que outros materiais não suprimiam. Houve uma demanda muito grande. Então são nessas dificuldades mundiais, nesses conflitos ou em pandemias graves que o mundo se renova. Ou seja, as tecnologias aparecem para realmente nos suprir de certas necessidades que ocorrem de tempo em tempo. Né? Então, houve a partir dessa época o foco na biocompatibilidade, na interação com os tecidos adjacentes. Até então se pensava somente na restauração, no reparo, né, sem se preocupar tanto com as questões sociais com o que aquele material vai desempenhar em relação aos tecidos vizinhos. Né. Então a gente teve uma melhora, uma preocupação a partir dessa época na Segunda Guerra Mundial. Okay? Então, para entendermos melhor o que é moldagem, o que é molde, o que é modelo, né? Por definição, a moldagem seria o procedimento clínico que visa reproduzir com materiais distintos e apropriados, né, o arco dental do paciente. Parte dele ou todo o arco, né, com a máxima fidelidade em relação aos detalhes das superfícies dentais e seus tecidos conexos,
Ou seja, eu tenho um órgão dental que foi preparado e a moldagem é o ato de execução da reprodução desses detalhes específicos que foram executados na anatomia dental. Né? Tudo isso para obter o negativo, que seria o molde, tá? Através de uma moldeira escolhida. Essa moldeira pode ser de diversas maneiras, vou ensinar para vocês. E a partir desse molde, uma vez desinfetado, né? Ainda mais hoje em dia, a preocupação muito grande para não ocorrer a transmissão, uma infecção cruzada ou transmitir doenças para o técnico de laboratório, a gente obtém um modelo que é o positivo, é a situação similar do órgão que foi, dos tecidos que foram moldados previamente. Então é o positivo que é preenchido geralmente com gesso ou atualmente impressos em scanners 3D, em resina epóxica ou outros tipos de materiais. Tá? Então a moldagem, o que acontece? A gente tem um preparo realizado no órgão dental, essa boca ela vai ser moldada com um material específico, tá? Que reproduza o máximo de detalhes possível dessa região. Né? Através do molde, uma vez desinfetado, a gente consegue preencher esse molde com um material que reproduz em positivo a situação clínica original. Através desse modelo, uma vez definido com o melhor material possível, com todos os cuidados de biossegurança, a gente consegue, sobre esse modelo, através do laboratório de prótese, confeccionar uma restauração que se adapte da melhor forma possível, da máxima perfeição possível no preparo realizado. Né? Então a gente obtém o positivo, né, que é a cópia bem parecida, bem similar à situação original, e através desse modelo a gente obtém uma restauração protética indireta que pode ser cimentado sem grandes dificuldades de ajuste. Então quanto melhor for, quanto mais precisa forem as nossas técnicas de moldagem e de obtenção de modelos, menos dor de cabeça ou menos tempo a gente vai perder em ajustes e desgastes. Tá? Existem alguns fatores que influenciam na moldagem. Né? As condições do ambiente, óbvio, né? Se traz uma dificuldade enorme para a gente poder inserir uma moldeira, a língua é uma macroglossia, você tem uma abertura limitada de boca do paciente, tudo isso são fatores que podem influenciar o ato da moldagem. Outra situação que influencia bastante são as características dos tecidos. Alguns tecidos, alguns tecidos moles, por exemplo, a gengiva mais flácida, por exemplo, ela pode se deformar muito facilmente com a inserção do material pesado, depois com o material leve. Então, o comportamento dos tecidos frente à inserção do material pode influenciar diretamente a posição final no modelo de gesso desse tecido mole. Tá? A temperatura influencia bastante no tempo de polimerização desses materiais. Então, altas temperaturas geralmente aceleram o processo de endurecimento. Muitas vezes a gente manipula de acordo com o fabricante, só que a temperatura elevada acaba acelerando o processo e a gente acaba não tendo a recuperação elástica ou a acomodação final da moldeira efetiva na região que a gente precisa. O tipo de moldeira também é interessante, porque determinados materiais necessitam de certos tipos de moldeiras para executar um tipo de reprodução mais correta. E outros podem ser feitos em moldeiras de estoque, da forma convencional. Mas, via de regra, a escolha, a seleção do tamanho da moldeira é fundamental de acordo com o tamanho do arco do paciente. O tipo de material escolhido em relação quanto que ele se deforma, o tempo que a gente tem que aguardar para preenchimento com gesso também é fundamental. Que técnica que a gente vai utilizar para manipular, né? Se a gente vai fazer uma técnica direta, uma técnica em 2 passos, em passo único, que região que a gente vai moldar, se é uma região posterior, uma região anterior, tudo isso influencia na seleção da técnica e na seleção do material a ser utilizado. Tá? Em relação às moldeiras, a moldeira nada mais é do que um dispositivo que ele serve para acondicionar e conduzir aquele material de moldagem à boca do paciente. Então ela pode ser tanto de estoque, ou seja, uma moldeira pré-fabricada, com uma média dos tamanhos dos arcos dentais, ou uma moldeira individual, uma moldeira individualizada a partir de uma moldagem prévia, uma moldagem de estudo inicial,
que a gente consegue individualizar essa moldeira para até a individualização da própria moldeira de estoque para facilitar o procedimento de moldagem. Tá? Alguns materiais necessitam de individualização para não ter um desperdício maior do material. Tá? Podem ser também totais ou parciais, lembrando que moldeiras parciais normalmente a gente não recomenda para reabilitações orais, até por conta da perda de equilíbrio ou da não, a gente não obter a relação do arco oposto se a gente molda com moldeiras parciais. Mas as moldeiras parciais são interessantes para a confecção de provisórios, então é interessante a gente obter, apesar de muitos profissionais utilizarem para reabilitações ou para trabalhos definitivos. Tá? Elas podem ser metálicas ou plásticas. Tá? Normalmente as moldeiras plásticas elas têm um perfil lateral um pouco maior. Tá? Eles podem ser lisas ou perfuradas. Dependendo do material, você vai utilizar ou uma ou outra. Lembrando que alguns materiais elastoméricos eles exigem o uso de alguns adesivos. Okay? Então, alguns exemplos aqui de moldeiras parciais no canto superior esquerdo. Tá? Então, a moldeira geralmente do lado esquerdo, inferior esquerda serve para o superior direito, a superior esquerda serve para o inferior esquerdo. E tem as moldeiras que elas têm o giro, né, geralmente para a região anterior, mas não são moldeiras adequadas para grandes reabilitações. Um exemplo aqui no canto superior direito seriam as moldeiras lisas totais, ou as perfuradas em aço inox ou em alumínio. Existem as perfuradas também em aço inox, ela tem um custo mais elevado do kit, porém é uma durabilidade muito mais acentuada do que as moldeiras em alumínio. Com o tempo, as moldeiras em alumínio acabam manchando ou acabam ficando mais favoráveis à fratura ou a trincas, né? Elas são mais frágeis do que as moldeiras em alumínio. Aqui no canto inferior esquerdo, uma moldeira individualizada perfurada, uma moldeira individual perfurada, foi feita a perfuração. Isso aqui utiliza-se geralmente técnica de moldagem funcional em prótese total, onde a gente pode utilizar uma moldeira individual similar a uma moldeira de estoque, só que essa, no caso, é uma moldeira individual feita para moldagem total. No centro aqui, as moldeiras em acrílico, muito utilizado na ortodontia e na ortopedia funcional. Tá? Apesar de ser pode ser também utilizada em reabilitações com prótese parcial removível, por conta da possibilidade, da facilidade de moldagem do perfil do rebordo ósseo. E no canto inferior direito, não deixa de ser uma moldeira também, mas são os casquetes em acrílico para moldagem individualizada de um preparo, onde você pode, depois que utilizar o material de moldagem sobre o preparo especificamente, você pode arrastar esses preparos através de uma moldagem completa com material mais barato. Tá? Mas não deixa de ser uma moldeira também. Ok? O molde, por sua vez, por definição, seria o resultado dessa moldagem, ou seja, é a cópia em negativo do arco dental e dos tecidos circunjacentes. Tá? Nós temos então o molde que pode ser obtido através de uma base pesada. A base pesada ela faz uma moldagem, ela faz uma individualização do local onde vai ser feita a cópia ou a reprodução dos detalhes, e sobre essa base pesada nós podemos, através de algumas técnicas de alívio, manipular a base leve e permitimos que essa base leve, esse material mais fluido, ela penetre nas regiões e reproduza com maior detalhe a região de sulco gengival, a região onde a gengiva foi afastada, permitindo assim que a gente obtenha modelos onde haja uma definição melhor da linha de terminação e o técnico consiga executar o trabalho dele sem grandes dificuldades de saber onde finaliza o nosso preparo dental. Tá? E para o material ideal existem alguns requisitos que é comum de acordo com vários autores. Claro que nenhum material vai responder por todos esses requisitos do material, mas são requisitos do material ideal. Bom se existisse um material que cumprisse, né, todos esses requisitos. Né? Fluidez para se adaptar aos tecidos orais, ou seja, quanto maior a fluidez, maior a reprodução desses detalhes. Muitos materiais são mais viscosos, então dificulta um pouco esse escoamento. Fácil manipulação,
Alguns materiais são mais fáceis de serem manipulados, outros não são tão simples. Tem materiais que são simples, porém tem um tempo de polimerização de presa curto. Tá? Outro requisito interessante é viscosidade suficiente para ser carregado na moldeira. Se o material for muito fluido, você vai carregar na moldeira e ele vai começar a extravasar e escoar e até sair da moldeira. Então ele tem que ter uma viscosidade tal que permita ser carregado na moldeira, mas não tão viscoso ao ponto de ele se deformar para fazer a reprodução dos detalhes. Transformar-se numa borracha rígida e elástica ainda em boca em tempo razoável. Então alguns materiais permitem esse requisito, outros materiais eles começam a sofrer uma polimerização antes mesmo de você completar o posicionamento em boca. Então, dependendo do material, a gente tem menos ou mais tempo de trabalho. Um sabor agradável, nem todo material elastomérico tem esse sabor agradável, tá? Por conta da química de fabricação, de confecção desses materiais. Tá? Resistência à distorção ou à ruptura, alguns são mais resistentes do que outros, e essa resistência vai depender também da forma como você remove esse material da boca do paciente. Né? Alguns materiais mais rígidos em áreas retentivas não permitem que você remova com tanta facilidade. Então, há uma necessidade de ele ter uma resistência à distorção. Em alguns materiais vocês vão ver que tem mais ou menos resistência do que outros. Um outro requisito importante é estabilidade e precisão dimensional, ou seja, eu vou reproduzir, vou conseguir copiar, mas será que esse material, ao sair da boca, ele vai conseguir manter a sua dimensão original? Ou seja, a dimensão que ele alcançou no final da moldagem, quando ele terminou sua etapa de polimerização. Então a estabilidade é tão fundamental quanto a capacidade do material reproduzir, né, moldar. Outro requisito seria manter a estabilidade para a obtenção de mais modelos na mesma moldagem. Nem sempre é possível por conta da característica de tensoatividade, ou seja, de hidrofilia ou hidrofobia, o quanto que esses materiais repelem ou são, são sedentos por água, por umidade. Tá? Biocompatível, isso acredito que seja óbvio e característico de todos os biomateriais, mesmo porque não seria possível utilizar nenhum deles se não houvesse uma biocompatibilidade. Se ele fosse um irritante, muitas vezes ele não poderia ser utilizado. Claro que alguns pacientes acabam apresentando uma certa irritação ou uma alergia a certos componentes. Nem sempre ele sabe, mas alguns materiais são potencialmente alergênicos por conta da química. Tá? Não deve ser irritante, não alergênico, fazendo uma associação aí, já complementando, compatível com os materiais de preenchimento. Então, muitas vezes o material é biocompatível, só que ele é incompatível com certos materiais de preenchimento para a obtenção do modelo. Então, muitas vezes o gesso é comum a todos, mas às vezes algum laboratório pode trabalhar melhor com resina epóxica e nem sempre alguns materiais vão responder bem pela reprodução com outros materiais que não o gesso. Tá? E preferencialmente um custo baixo. A gente sabe que quanto melhor o material, melhor a reprodução desses detalhes, quanto maior a resistência ao rasgamento, quanto maior a estabilidade dimensional, maior é o preço. Mas muitas vezes vale a pena você ter um custo um pouco maior com um material que não vai vai permitir muitas situações de repetição do que um material mais barato que facilmente você, por sofrer grandes deformações, você tem que repetir. Então a gente vai ver essas diferenças daqui a pouquinho. Tá? Segundo a ADA, a classificação dos materiais de moldagem, basicamente eles se dividem em elásticos e anelásticos. Claro que os anelásticos são indicados para regiões edêntulas, em extremo livre ou de edentados totais. Então, o próprio gesso foi um dos primeiros materiais de moldagem a ser utilizados. E ele é um material anelástico e pode ser utilizado em rebordos não retentivos. A Godiva, né, que é um material termoplástico que se deforma através de água quente, ele pode copiar, reproduzir as áreas edêntulas sem grandes dificuldades. E a pasta zincogenólicas é uma pasta que é utilizada para moldagens funcionais de áreas edêntulas, tanto parciais quanto totais, porém são materiais anelásticos, ou seja, não são ideais, não são adequados para utilizar em situações onde existam elementos dentais, por conta da curvatura do equador e em áreas retentivas não permitiria que a gente removesse
essa moldeira com um material anelástico e até podendo lesionar, trazer algum desconforto para o paciente. Em casos de pacientes dentados, né, outros materiais são adequados para a gente proceder a técnica de moldagem. Tá? Dentre os materiais elásticos, nós temos os materiais aquosos, os hidrocoloides. No começo do século XX, ainda se utilizava bastante os hidrocoloides reversíveis, um excelente material com uma capacidade de reprodução de detalhes muito grande. Porém, na Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez do agar, que era principalmente obtido e fabricado no Japão, né, melhorado no Japão. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez desse material e a Segunda Guerra Mundial trouxe aí uma inovação tecnológica e foi desenvolvido o alginato. Por conta da grande facilidade de deformação, sofrer cinérese, sofrer embebição, há uma grande possibilidade de haver uma perda de reprodução de detalhes. Ele não tem um bom escoamento como os outros materiais. Então, não é indicado esse material para moldagens funcionais. Ele está mais restrito mais às moldagens iniciais de estudo, às moldagens preliminares. E para as moldagens específicas, funcionais de preparos preparos de moldagens que exijam uma riqueza de detalhes maior, né, existem os materiais não aquosos, os elastômeros não aquosos, que podem ser os polissulfetos, os poliéteres ou os silicones, entre eles os silicones de condensação e os de adição. Então a gente vai ver um por um nesses elastômeros. Tá? Então, basicamente, didaticamente, os elastômeros eles são polímeros de borracha, né, cujas ligações cruzadas físico-químicas permitem sua elasticidade e mantêm a estabilidade dimensional. Ou seja, ele é uma pasta, né, conjunto pasta-pasta, onde é misturado, há uma reação química, os polímeros se intercambiam e, após sofrer essa extensão de polimerização, essas cadeias poliméricas se juntam e formam um material que tem uma elasticidade até certo ponto, com retorno à sua dimensão original depois que ele é polimerizado, ou seja, que ele é endurecido. Tá? No caso, os elastômeros não sofrem presa, eles sofrem a polimerização. Okay? Então, são os principais materiais de moldagem utilizados atualmente na odontologia para moldagem funcional. Okay? Eles copiam estruturas intra- e extraorais com precisão suficiente e extrema, ok? Como eu falei, são sistemas bicomponentes em forma de pasta. Alguns pasta pesada com pasta pesada, outros pasta pesada com catalisador ou pasta leve com catalisador, ok? Então a polimerização acontece por alongamento de cadeia, né, e ligação cruzada por reação de condensação ou de adição, ok? Então essas extensões das extensões poliméricas permitem a maior ou menor elasticidade do material. Tá? Então, segundo a especificação número 19 da ADA, né, existem 3 tipos de elastômeros, né, os polissulfetos, os poliéteres e os silicones. E esse material ele tem um comportamento viscoelástico. Ele é viscoso por ter uma consistência um pouco mais densa, porém ele é elástico ao ponto de se deformar, ter certa resiliência, como é o tecido gengival. Né, ele tem uma certa resiliência. Se a gente comprime o tecido gengival e cessa essa compressão, ele tem a capacidade de retornar à característica original. Os elastômeros também, ele sofre uma compressão, você removendo essa compressão, ele vai voltar à sua condição original. Isso permite que ele seja inserido em boca numa condição ainda pastoso, e em boca ele sofre o processo de polimerização final, mas permitindo que haja a deformação elástica para passar do equador protético dos dentes e ele recupera essa característica de dimensão original depois que ele é posicionado antes de ser preenchido com gesso ou com outro material para laboratório. Tá? Então essas propriedades viscoelásticas dos elastômeros, a viscoelasticidade seria o comportamento intermediário entre um estado sólido e um estado viscoso, e um líquido viscoso. Então ele permite essa deformação instantânea sobre carga e completa reversão após a sua remoção. Tá? Então são materiais de moldagem de baixa deformação permanente. Claro, desde que você não exceda essa deformação ao ponto de sofrer um rasgamento ou uma ruptura. Okay?
desde que haja uma polimerização adequada. Então, a polimerização adequada vai depender da forma como você manipulou esse material. Então, independente de qual você escolha, se você se adaptar com um tipo de material de moldagem elastomérico, você tem que dominar a manipulação desse material, né? Você dominando a manipulação, as inconveniências vão reduzir. Então você vai tender a não ter grandes chances de erros. Tá? Pressão mínima na moldeira, ou seja, não há necessidade de você exercer uma força tão grande na hora de acomodar essa moldeira em boca, desde que você tenha escolhido também a moldeira no tamanho condizente com o espaço entre molares dos dentes dos pacientes, da boca do paciente. Tá? Remoção rápida do molde no mesmo eixo de inserção. Quanto menos movimentos pendulares vocês fizerem, melhor vai ser essa deformação não se tornar permanente e sim se tornar uma deformação elástica aceitável. De uma forma geral, a gente procura sempre remover a moldeira no mesmo eixo de que ela foi inserida. Tá? Então, mínimos nichos retentivos presentes. Ou seja, quanto mais movimentos pendulares, maior é a chance de insucesso e deformação permanente. Okay? Entrando especificamente em cada um, né? Os polissulfetos, também chamados de mercaptanas, foi o primeiro material elastomérico desenvolvido na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, né? E ele foi um material desenvolvido numa disposição em duas pastas, ou seja, uma pasta mais viscosa, uma base, e uma pasta catalisadora. Então ela tinha uma base, uma coloração mais marrom, né? Um bloco de espatulação e uma espátula que executava essa mistura. Né? A composição basicamente era uma pasta base e uma pasta catalisadora. Né? Por conta do dióxido de chumbo, essa pasta catalisadora ela era marrom, então na mistura com a pasta base ela ficava um marrom claro. Tá? A reação química é uma reação de polimerização por condensação dos polissulfetos. Né? Há um alongamento dessa cadeia para aumentar essa viscosidade. Né? E as ligações cruzadas permitiam essa elasticidade do material. Tá? Mudança de pasta para borracha sofria influência da umidade e temperatura. Por que eu falei sofria? Porque é um material que hoje em dia, pela popularização dos outros materiais que vocês vão observar, ele se tornou obsoleto. Né? Então, as propriedades mecânicas desses polissulfetos, né? Uma recuperação elástica de 96%, ou seja, um bom biomaterial elastomérico, semelhante aos demais elastômeros, como os poliéteres e os silicones, um bom escoamento e a maior resistência ao rompimento subgengival. Só perde talvez para o poliéter, mas é um excelente material com uma boa resistência ao rasgamento, tá? Diferentemente dos silicones, que eles têm uma resistência ao rasgamento menor que os polissulfetos. Tá? A manipulação em tempo de trabalho e de polimerização, né? Comprimentos iguais de pasta base e de pasta catalisadora, né? Apesar dos tubos terem diâmetros diferentes, mas o comprimento é basicamente o mesmo. A mistura é feita até uma coloração mais uniforme, como a gente tem essa coloração uniforme da pasta zincogenólica. Nós temos aquela pasta da zincogenólica totalmente vermelha viva, né? E a pasta catalisadora é branca, em diâmetros diferentes também. Quando a gente começa a manipular, fica um creme ali de morango com um creme de leite ou chantilly que não uniformiza direito, né? Então a gente tem que começar a manipular direitinho até ficar aquele rosa padrão. Aqui é a mesma coisa, você mistura uma pasta base branca com uma pasta catalisadora marrom, ela começa a irregular também, parece um marshmallow ali. Quando você passa a finalizar essa mistura, você tem uma homogeneização da cor, sinal que você está homogeneizando também a pasta obtida. Okay? Então, o tempo de trabalho é um tempo de trabalho interessante, né? Desde que esteja uma temperatura adequada, né? Temperatura média, mais de 4 a 6 minutos é um tempo de trabalho muito interessante. Né? E o tempo de polimerização longo. Então, o paciente ficava com muito tempo com aquela pasta na boca, aguardando a polimerização final. Tá? Dos materiais de moldagem, é o segundo pior em estabilidade dimensional, né? Só perde para os silicones de condensação. Né? Há uma contração durante essa polimerização e após a polimerização também havia uma contração. Tá? Perda de subproduto de água, né? Então essa perda de água ela favorece a contração, então é como se fosse uma cinérese dentro do biomaterial, né? E apresenta maior alteração dimensional do que poliéteres e silicones de adição, né? Só ficando
à frente dos silicones de condensação, ok? E a grande problemática desse material é o cheiro. Por conter enxofre na fórmula e chumbo, né, essa combinação, essa reação química causava um odor desagradável. O paciente tendo que ficar 10 minutos com o material em boca não é uma das coisas mais prazerosas que o paciente pode presenciar no consultório, né? Mas ele tem grandes vantagens, né? Como eu mencionei já, uma boa resistência à ruptura, principalmente em espessuras pequenas, aquelas pequenas espessuras onde escoa o material dentro do suco gengival, né? Tem um tempo de trabalho longo, isso é muito interessante, porém não é tão interessante para o paciente que tem que suportar o cheiro do material até a sua completa polimerização, tá? Reproduzem os detalhes muito bem, como qualquer material elastomérico, né? Um sucesso de recuperação elástica de 96%, né? Alta flexibilidade para remoção em áreas retentivas, porque tem alta resistência à ruptura, né? E baixo custo, né, em relação aos outros materiais. Só que as desvantagens tornaram esse material praticamente obsoleto. Hoje em dia você quase que não encontra esses materiais mais à venda, ok? Então, da mesma forma que os poliéteres, há uma necessidade de utilizar moldeiras individuais, ou seja, a gente tem que fazer uma moldeira próxima da anatomia do que os dentes apresentam e refazer uma moldagem individual usando menor quantidade de material dos polisulfetos possível, ok? O risco de deglutição pela baixa viscosidade, então em relação aos outros materiais, ele tem uma viscosidade menor, apesar de reproduzir bem os detalhes, e assim como os materiais leves dos poliéteres dos silicones, ele pode manchar, tá? Havia uma necessidade de você também preencher esse molde sem a possibilidade de replicar esses moldes, tá? Somente após 1 hora para ter a recuperação elástica. Então aqui a característica dos polissulfetos, né? Ele parece uma godiva, mas é um material elastomérico que reproduz em detalhes as terminações e a anatomia dos tecidos circunjacentes, tá? Os poliéteres surgiram, né, um pouco depois, meados dos anos 60, né? É um material que foi desenvolvido na Alemanha, foi introduzido na Alemanha, ok? Até por conta da origem do fabricante, né? Então ele tem a característica de executar moldagens de precisão, né, de poucos dentes preparados, sem retenções acentuadas, tá? Então é um excelente material, apesar do custo elevado que ele tem, tá? Composição básica é uma pasta base e uma pasta catalisadora também, tá? E essa pasta, esse material, ele tem uma afinidade por água muito grande, então é um material hidrofílico, excelente para preenchimentos, mesmo que você demore para fazer o preenchimento desse molde, ele permite replicações de preenchimentos sucessivos, ok? Então essa polimerização catiônica, anéis de aziridina e moléculas de poliéter, ok? Então as propriedades principais mecânicas desse material seriam similares às do silicone de adição, tá? Porém a flexibilidade é menor, então ele é menos flexível que o silicone de adição, tá? Então ele pode se romper por conta da menor flexibilidade, ele pode se romper com maior facilidade, apesar de ser resistente, tá? Então o tempo de trabalho de polimerização são relativamente curtos, mas não dá para compatibilizar, para controlar assim, para definir um tempo exato, porque depende de temperatura e tudo mais. Mas é um tempo de trabalho relativamente curto. Tem que estar tudo em mãos próximo para você manipular com certa rapidez, né? E carregar a moldeira para poder executar a moldagem, tá? Contração de polimerização mínima e alta precisão. Então é um material que tem menor contração de polimerização, tá? Uma excelente recuperação elástica, até melhor do que a do polissulfeto, algo em torno de 98%. Nunca é 100%, porque sempre há uma perda, contração de polimerização e tudo mais. Mas é uma reprodução muito próxima do real, tá? Do que a gente tem no preparo executado na boca do paciente. Uma estabilidade dimensional muito grande, tanto é que permite reproduções até alguns dias após a técnica de moldagem, né? E tem essa capacidade de natureza hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água. Você manipulando o gesso, por exemplo, ele vai ter uma afinidade com esse material
essa gipsita que está na fase, está ainda amolecida, tá? Para poder entrar em íntimo contato com a superfície do molde que você obteve, ok? Então, na manipulação, a gente tem complementos iguais, pasta base e pasta catalisadora. Tá? A gente tem três viscosidades: viscosidade leve, média e viscosidade pesada. São sempre pasta a pasta. Então, o tempo de trabalho é de 2 minutos e meio a 3 minutos e meio. Tempo de polimerização de 8 a 9 minutos. Então, um tempo relativamente grande. Tá? Ele é menos sensível à temperatura do que o silicone de adição, mas ele também sofre interferência. Né? Então, a própria característica dentro de boca altera esse tempo, varia esse tempo conforme a temperatura dentro da boca. Ok? Uma característica que a gente tem que levar em consideração é que essa hidrofilia acontece depois da polimerização. Durante a manipulação e o material ainda viscoso, ele tem uma característica hidrofóbica. Isso é característica tanto dos poliéteres quanto dos silicones. Essa característica de hidrofóbica permite que haja uma repulsão da saliva no ato da moldagem. Quando há a polimerização final, há as cadeias poliméricas definidas, há uma característica de surfactantes ficarem na superfície, fazendo com que haja uma característica de hidrofilia, ou seja, uma aceitação, uma afinidade por água. Okay? Então é uma excelente estabilidade dimensional, tá? Tem pequenas distorções, né? Sempre o material tem alguma distorção, mas dos materiais de moldagem é um dos menores. E essa a rigidez maior exige um esforço um pouquinho mais acentuado na remoção do molde da boca. Então ele vai reter mais, vai trazer mais dificuldade, porém é possível você remover. Quando o paciente tiver áreas retentivas muito grandes, não é recomendável utilizar os poliéteres, tá? Porque ele vai trazer uma dificuldade, pode até machucar, ou até rasgar o material. Todo material que tem menos flexibilidade, ou seja, ele é um pouco mais rígido, mas ainda flexível, ele tem uma capacidade, uma característica de poder se romper com mais facilidade. Então a remoção é um momento muito crítico e a gente tem que tomar certos cuidados. Tá? O tempo para obtenção dos modelos é grande, tá? Então ele pode ser feito tanto imediatamente após, como após horas ou dias, mas imediatamente após a gente nunca recomenda, apesar do fabricante permitir, por conta da recuperação elástica que esse material tem que ter após a remoção em boca. Então todo material flexível ele tem uma flexibilidade, mas ele para poder você remover da boca, só que ele tem que recuperar a dimensão original, ok? Os poliéteres eles têm uma recuperação elástica rápida, porém via de regra a gente aguarda pelo menos meia hora ou uma hora para poder reproduzir. Tá? A energia de ruptura ela é superior às dos silicones, mas é inferior à dos polisulfetos. Okay? Tem como vantagens manipulação suave, fácil, né, porque são pastas bem macias, não tem grandes grumos, você consegue manipular com certa facilidade. Né, mais precisos que os polisulfetos e com silicones de condensação. Tá? Boa reprodução de detalhes e facilmente preenchidos por conta dessa característica de hidrofilia. Né? Tem a estabilidade dimensional de uma semana se mantidos secos. Claro que se tiver muita umidade no meio, né, ele vai se deformar com uma facilidade maior. Tá? Como desvantagem, um alto custo, apesar que hoje em dia a gente consegue boas ofertas no mercado pela concorrência, né? Tempo de trabalho de polimerização relativamente curto comparado com outros materiais. A gente tem que ter as coisas próximas ali para não perdermos tempo. Alta rigidez após completa polimerização. Por que é desvantagem essa alta rigidez? Porque a remoção de boca fica um pouco mais dificultosa. Né? Esse sabor amargo também, alguns pacientes reclamam que incomoda um pouquinho. Mas é melhor um sabor um pouco amargo do que um cheiro desagradável dos polissulfetos, que acabou fazendo com que ele ficasse um material obsoleto. Tá? Não os poliéteres, os polissulfetos. E a distorção é quando expostos à umidade ou lavagem. Por isso que, sim, se mantidos secos, ele mantém a estabilidade dimensional interessante. Quando você lava ou mantém aquela água empoçada dentro do molde de poliéter, você pode ter uma distorção significativa e o modelo não vai reproduzir fielmente,
o que esse material é capaz de reproduzir, ok? Então, os poliéteres, a característica dele é que é uma moldeira individual, né, onde ela foi individualizada para o molde do paciente, e a utilização dos poliéteres pasta a pasta, não tem base pesada e base leve, é uma pasta única, e a gente consegue reproduzir em detalhes. Aqui foi utilizado, nessa região anterior dos moldes aqui, dos preparos, provavelmente um casquete de moldagem, mas ele poderia ter utilizado o poliéter somente nos preparos, nos dentes anteriores aqui na frente, e deixado o restante do arco moldado com drocoloide ou até com silicone de condensação. Com isso, você pode utilizar um material caro, que é o poliéter, durar por mais tempo. Você pode utilizar ele com moldagens individualizadas através de casquetes de moldagem. Okay? Os silicones, eles podem ser os silicones de condensação e os silicones de adição. Tá? Então, os silicones de condensação foi o segundo elastômero a ser desenvolvido, antes mesmo dos poliéteres, tá? Aí meados aí do século da década de 50, tá? Então, são usados principalmente nas moldagens de prótese parcial fixa e também de coroas unitárias, ok? A gente tem uma gama enorme de marcas comerciais, geralmente ela vem com uma base pesada, né? Um tubo de base leve. Essa base leve ela tem várias viscosidades distintas, algumas escoam mais para o suco gengival, outras um pouco menos, e a bisnaga, o tubo de bisnaga, tubo de catalisador. Esse catalisador ele serve tanto para catalisar o processo de polimerização da base pesada, quanto para catalisar o processo de polimerização da base leve. Né? É muito comum alguns alunos um pouco inexperientes misturarem a leve com a pesada, e você tem uma massa que não vai polimerizar nunca, porque há uma necessidade da reação química através do catalisador. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Algumas marcas comerciais disponibilizam também a comercialização de adesivos, para você utilizar em certos tipos de moldeiras, principalmente aquelas moldeiras lisas, tipo verniz. Então, a gente consegue fazer essa moldagem com essas moldeiras, sem o risco de remover a moldeira da boca e o material de moldagem ficar presente ainda dentro da boca sem a moldeira, que aí distorceria com muito mais facilidade. Então esses adesivos contribuem bastante. Ou você pode utilizar, como é um material elastomérico, você pode usar sem muitas dificuldades, uma moldeira perfurada. Ok? Então esses materiais eles têm uma composição de pasta base e pasta catalisadora. Okay? A reação química é por polimerização de condensação, ou seja, a extensão da cadeia por condensação das hidroxilas, né? E o subproduto é o álcool normalmente, né? Que é um produto volátil, mas é um subproduto. Okay? Como propriedades mecânicas, excelente recuperação elástica, né? Próxima dos 99%, quando bem manipulado, bem proporcionado, né? A característica de baixo escoamento, né? Principalmente ali na base pesada. Então a base pesada ela vai servir como uma individualização do material. E a pasta leve ela tem 3 tipos de viscosidades diferentes nos principais fabricantes. Né? Tem uma rigidez maior do que os polissulfetos. Isso justifica a característica de ruptura, a baixa resistência ao rasgamento em relação aos polissulfetos. Okay? A contração de polimerização ela é alta, por isso que há uma necessidade de aguardar um pouquinho a recuperação elástica, e a polimerização se dá por conta da volatilização do álcool. Então, na primeira hora tem uma contração muito maior. Né? Então esse material ele se deforma com mais facilidade do que todos os outros. Okay? Então ela tem a técnica de duas pastas, leve e pesada, né? Que minimiza essa contração. Se fosse um material único, talvez fosse uma contração muito maior. Tá? Por isso a necessidade, é interessante você usar esse material evitando usar a técnica de passo único, por conta dessa diferença de polimerização e da contração também na polimerização dessas duas pastas. Geralmente a pasta pesada é interessante você individualizar, e nessa pasta pesada você já faz os alívios necessários, seja por uma película de plástico filme, seja movimentando um pouco a moldeira já em boca, ou seja fazendo o alívio pós primeira moldagem com a base pesada. Tá? Com isso, a base leve ela vai ter vai ter uma característica de escoamento bem limitada, mas permitindo que haja uma aceitação, uma união química da base leve com a base pesada
com menor contração de polimerização, ok? Então a manipulação, o tempo de trabalho, ele é variado, tá? Pasta leve, a pasta base, desde que haja um comprimento adequado com um catalisador, então a gente tem que evitar fazer com que haja comprimentos de base pesada, de pasta leve com catalisador diferentes, porque vai haver uma alteração das características, das propriedades ali físico-químicas do material. A pasta pesada, geralmente a gente utiliza a colher como referência, e a quantidade de catalisador utilizado para a pasta pesada normalmente é o diâmetro dessa marcação da base, da colher, tá? Do medidor. Então as colheres são definidas por cada fabricante. O que significa que uma colher de um fabricante vai servir para outro material. Então aquela proporção vai estar alterada se você utilizar a colher de um fabricante para outra marca, ok? Independente de base leve, de pasta leve ou pasta pesada, a gente tem que homogeneizar até adquirir a cor uniforme. É muito comum a gente manipular com proporções erradas de catalisador, a gente obter aquela, principalmente na pasta pesada, aquela característica marmorizada do material, quando ele deve adquirir uma característica única, né? Ou verde claro, ou amarelo, ou laranja, varia conforme a marca, tá? Ou azul. Então aquele aspecto marmorizado de uma má homogeneização não necessariamente foi por conta que você não manipulou. Muitas vezes é pela desproporção de catalisador com a pasta base, ok? Então, o tempo de trabalho ele é variável, mas é suficiente para você manipular, né? Por isso que é interessante você fazer a dupla moldagem, ou seja, fazer a técnica de pasta pesada primeiro, como alívio, e depois fazer a manipulação da pasta leve com tempos distintos para poder diminuir essa contração de polimerização. Então o tempo é um tempo razoável, né, de 8 a 11 minutos, não é tão curto, né, mas também não irrita o paciente, não incomoda o paciente. Claro que a gente tem que tomar o cuidado de posicionar o paciente da melhor forma possível, não é só em materiais menos viscosos que a gente tem que tomar esse cuidado para o paciente não deglutir, mas todo o procedimento de moldagem a gente tem que ter esse cuidado de posicionar o paciente para ele não ter náuseas e outros incômodos, tá? Então o tempo de trabalho e polimerização, eles são diretamente relacionados com a temperatura, principalmente nesses silicones, né? Uma variação muito grande, e uma característica muito, muito significativa desses silicones é que eles têm um comportamento hidrofóbico, mesmo pós-polimerização. Então eles repelem água sempre, ok? Então aqui uma imagem, né, de uma das marcas comerciais, que a gente tem um medidor específico. Esse medidor, essa pasta pesada, ela é acomodada dentro dessa colher. Essa própria colher é utilizada como parâmetro de medição. Então nessa marca comercial, a referência é você, no comprimento mais longitudinal dessa colher, a gente fazer duas marcações, dois usos do catalisador. Outras marcas comerciais utilizariam o diâmetro, se a colher for redonda, né? Então varia conforme o fabricante. Então tem fabricante que usa só um diâmetro, com um diâmetro só de catalisador. Essa usaria dois diâmetros de pasta catalisadora, né? Aqui a profissional manipulou sem as luvas, né? Originalmente o fabricante recomendava não utilizar luvas, por conta da possível relação de polimerização. Hoje em dia, com a biossegurança e com o aumento da qualidade da fabricação das luvas de látex, você não tem uma distorção tão significativa. Então é válido você tentar utilizar luvas para manipular os silicones de condensação. Então as luvas de látex você pode utilizar sem grandes dificuldades. Então manipulou, né? Então você coloca a pasta catalisadora no centro dessas marcações com a colher, né? E faz com que a pasta catalisadora fique envolvida sobre essa pasta, né? Manipulando sempre com a ponta dos dedos e não nunca, de preferência, com a palma das suas mãos. Então você manipulou a coloração uniforme, nem parece que tem o catalisador no meio da massa, é um verde uniforme. Então você manipulou esse material de uma maneira uniforme e a coloração ficou também padronizada. Você distribui ao longo do arco e, preferencialmente, você deve sempre buscar moldar sempre o arco completo, né? Evitar que haja
falta de material no centro do palato, né? Então esse formato de ferradura é interessante porque quando você manipula o material e posiciona em boca, você vai colocar primeiro na região posterior. Quando você posicionar na região anterior, todo o material que está na região posterior também vai confluir, vai convergir para o centro do palato. Então o palato não vai ficar sem material. É interessante você ter também material no palato, até para depois você distribuir a base leve, a pasta leve, em todo o arco, sem ficar concentrado em um lado mais do que o outro. Okay? Depois, uma vez feito a moldagem inicial, com a base pesada, você individualizou a moldeira, você vai manipular a pasta leve. Né? Então, a quantidade, o comprimento da pasta leve com o catalisador tem que ser igual. Okay? A gente vai precisar de seringas de elastômero, algumas são mais finas, outras mais espessas, mas o importante é que a ponta lá dessa seringa elastomérica para elastômero tenha um recorte, tenha uma possibilidade de saída do material. Quando a gente compra essas seringas, ela não vem aberta. Geralmente a gente tem que abrir com uma tesoura. Tá? Preferencialmente, essas seringas têm que ser higienizadas, desinfetadas, nem todas são autoclaváveis, mas você pode fazer uma boa desinfecção. Elas vêm com uma escovinha, como se fosse um limpador de cachimbo, que você tem que remover o, o material polimerizado de moldagens anteriores. Então, dentro desse êmbolo, dentro desse tubo, você tem que limpar com essa escova e remover também a ponta, qualquer sujidade que exista. Tá? Senão você pode influenciar no insucesso da sua moldagem que você está executando. Então você manipula de uma maneira uniforme, com que não haja variações de cor. Né? Após você manipular, você pode utilizar a própria seringa sem o êmbolo, né? Como essa última imagem aqui do canto inferior direito, onde você carregou essa moldeira quase que completamente, e você insere o êmbolo, e aí você pode adaptar um pouco da pasta leve em cima do preparo, e o restante da seringa você coloca dentro daquela moldagem pesada prévia para executar a técnica que você quer executar. Então aqui, ó, você fez, preferencialmente na base pesada, você faz alguns alívios, ou em boca ou pós inserção em boca. E aí você carrega a moldeira tanto no preparo que você está executando, quanto também dentro da sua moldagem prévia pesada, com a pasta pesada. E uniformiza. Algumas técnicas também recomendam vocês unirem através de canaletas, passando pelo palato, funcionando como se fossem canais de alimentação, fazendo com que o excesso de uma pasta leve que esteja de um lado, porventura esteja de um lado, esse equilíbrio fique como se fossem vasos comunicantes, distribuindo melhor essa pasta leve ao longo do arco. Tá? Depois insere-se em boca e aguarda a polimerização final. Há uma união química da pasta leve com a pasta pesada, desde que seja a mesma marca do mesmo fabricante. Não é interessante usar uma pasta pesada de um fabricante e a pasta leve de outro, ok? Tá? Então aqui, as características desse silicone de condensação. Tem uma boa estabilidade dimensional, né, apesar de ser menor do que dos outros materiais elastoméricos, tá? Por conta da volatilização do álcool. Então ele perde em estabilidade em relação a polissulfetos e silicones de adição e os poliéteres, porém ainda tem uma estabilidade dimensional. Okay? Tempo de obtenção dos modelos até 30 minutos, mais do que isso ele acaba se deformando com facilidade. Okay? A energia de ruptura é baixa, se comparado com outros materiais também. Tá? Quando você remove de uma vez só, de uma maneira rápida e constante da boca do paciente, você ganha em resistência. Se você começar a remover, você vai acabar promovendo deformações muito grandes que podem se tornar deformações permanentes, tá? por conta da baixa resistência à ruptura. Beleza? Como vantagem, são materiais limpos e agradáveis, têm um odor característico agradável, alguns até com sabores, né, que o paciente gosta bastante. Né, são altamente elásticos, ok? Tem um tempo de polimerização variável, alguns menos do que outros, vai depender da quantidade de acelerador, ou seja, de catalisador. Mas seguindo a recomendação do fabricante, você pode ter um tempo interessante. Claro que quanto mais calor tiver, quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser essa polimerização, ok?
Então, o uso desse composto pesado ele evita a necessidade de modelo individual. Então, essa pasta pesada funciona como uma individualização. Então, não há necessidade de você usar adesivos e tudo mais. Okay? Como desvantagens, tendem a ser imprecisos devido à contração e à volatilização do álcool. Em situações unitárias, não há grandes perdas. Utilizando um silicone de condensação para reabilitações pequenas, você tem um sucesso grande também. Sabendo trabalhar, ele funciona super bem. Né? Necessidade de preenchimento dentro de 1 hora. Muitas vezes você está naquela correria de atendimento no consultório e nem sempre você tem tempo para preencher. Né? Mas há uma necessidade de você preencher esse molde, senão ele vai sofrer uma deformação muito grande. E esse comportamento hidrofóbico dificulta o preenchimento. Ou seja, a camada superficial do molde obtido tem uma característica de repelir água. Então você manipulou o gesso, por exemplo, da melhor forma possível, sob vibração, essa característica final da superfície acaba favorecendo o surgimento de bolhas. Okay? Uma das maneiras é você usar surfactantes ou tensoativos de superfície, né, detergentes tensoativos que evitam que haja essa repulsão de água, haja uma aceitação, tornando esse silicone de condensação hidrofóbico, pelo menos a camada superficial, hidrofílico. Okay? Então a característica final, né, da moldagem, uma boa moldagem, apesar dessas ameias aqui nas moldagens na região anterior, havia alguns rasgamentos, então isso mostra que há uma baixa resistência à ruptura desse material. Okay? Em relação ao silicone de adição, né, eles foram os últimos materiais de moldagem a serem desenvolvidos, né, foi uma evolução de todas as características dos materiais anteriores para confeccionar um material que pegasse tudo de bom e tudo de ruim e houvesse uma sinergia ali de um material altamente preciso. Né? Tem uma superioridade de precisão sobre o silicone de condensação, isso com certeza. Ele é comparável em relação à precisão aos poliéteres, com a vantagem de ser mais resistente ao rasgamento. Okay? Então a gente tem uma série de marcas comerciais, via de regra, as pastas pesadas, o catalisador da pasta pesada também é uma pasta viscosa, então não é mais o catalisador como no condensação, que é utilizado tanto para pasta leve quanto para pasta pesada. Então o catalisador da pasta pesada também é uma pasta viscosa. E o catalisador da pasta leve vem junto num cartucho, né? E esse cartucho tem que ser utilizado geralmente com alguma pistola, né? Que você tem que utilizar para haver nessas ponteiras a mistura uniforme e você não tem um contato direto com as pastas, você não manipula essas pastas. A não ser que você não tenha as pontas, coloque num bloco de espatulação ou numa placa de vidro e você misture. Mas essas pontas que vêm no kit já são próprias para isso, foram desenvolvidas para misturar e no final dessa ponta há uma mistura homogênea sem haver risco de você ter uma variação de proporção e alterar a característica do material. Okay? Então, quimicamente, ela é composta por uma pasta base, tá? E uma pasta catalisadora, ok? Tanto na pasta pesada quanto na pasta leve. Tá? Então a pasta pesada tem uma pasta base e uma pasta catalisadora. E a pasta leve também tem uma pasta base e uma pasta catalisadora. Só que cada um com a sua família. Okay? A reação química se dá por polimerização de adição, ou seja, há uma liberação apenas de hidrogênio, tá? Sem a formação de subproduto. Isso é uma grande vantagem, porque diminui o risco ou a contração de polimerização muito significativo. Um pouco sempre tem, porque é um material elastomérico que sofre polimerização, porém é uma contração bem menor do que os outros materiais. Tá? Propriedades mecânicas têm um tempo de trabalho de polimerização curtos, porém com a inclusão de agentes retardadores você tem um tempo de trabalho relativamente significativo para trabalhar com excelência. Claro que quando você vai executar um procedimento técnico de mistura em passo único, você tem que acelerar o passo, né? Não pode demorar, ou trabalhar em 4 mãos, coisa que o material de silicone de condensação não permite, né? Você acaba tendo uma distorção muito grande, havendo o risco de começar a polimerização antes mesmo de você inserir o material em boca. O silicone de adição já permite isso, né? Você consegue
fazer essa técnica ou da dupla moldagem, uma forma similar ao do silicone de condensação, ou a mistura em passo único, dupla mistura, ou de passo único, que você tem que acelerar um pouco mais o passo, mas você consegue executar com a mesma precisão da dupla moldagem. Então, tem uma excelente elasticidade e baixa contração dimensional. São mais rígidas, né? Porém, dificulta essa remoção em áreas retentivas, porém menos rígidas do que os poliéteres. Há uma resistência à ruptura menor do que os polissulfetos, ou seja, em relação à resistência à ruptura, o polissulfeto é inquestionável, porém se tornou um material obsoleto por conta do mau cheiro. Tá? Em relação à manipulação no tempo de trabalho, tá? A mistura automática da pasta leve por conta dos cartuchos permite que você não precise manipular e não varie essa mistura pela sua manipulação, ou seja, esses cartuchos com aquela ponta misturadora faz com que no final dessa mistura haja uma massa uniforme sem grandes alterações. Tá? Misture em proporções iguais das pastas pesadas, ou seja, o quanto que você pega da colher de pasta pesada do catalisador e da pasta pesada da base são iguais. A proporção tem que ser idêntica. Okay? O tempo de trabalho varia, né? Você tem um tempo de trabalho razoavelmente interessante, mas se você for trabalhar numa técnica de passo único, ao mesmo tempo que você está manipulando a base pesada, a pasta pesada, alguém tem que manipular a pasta leve. Ou você deixa a sua cartucho dentro daquela pistola, já com a ponta misturadora, já em stand-by na posição, para quando você manipular a pasta pesada, você não perder tempo e já usar a pasta leve. Mas o passo único é interessante trabalhar a 4 mãos. Trabalhar sozinho é um pouco difícil, ok? Tempo de polimerização, tempo razoável e até curto em relação aos outros materiais, apesar que varia conforme a temperatura, porém é um tempo de polimerização menor que os outros materiais. Tá? Então, retardadores e controle de temperatura você pode ter um tempo um pouquinho maior variando esses recursos. Okay? Então aqui um esquema mostrando um dos tipos de uma das marcas comerciais. Nessa imagem também a pessoa manipulou sem a luva. Há um cuidado muito grande que eu vou colocar, vocês vão ver nas vantagens e desvantagens em relação ao silicone de adição, em relação à luva de látex. É um material que ele reage diretamente com o látex, ou seja, ou ele não acontece a polimerização, ou a polimerização é extremamente retardada por conta disso. Então o fabricante recomenda ou a não utilização de luvas, ou obrigatoriamente a luva de nitrilo ou de vinil. Tá? Isso aumenta o custo para o paciente, óbvio, mas é um material que a gente consegue uma qualidade de moldagem muito superior. Tá? Então, proporções iguais de pasta pesada, manipulamos a pasta pesada, tá? Que é a base e o catalisador em pastas pesadas, viscosas, manipulamos da melhor forma possível, uniforme, com uma coloração uniforme, sem haver aquele aspecto marmorizado, distribuímos ao longo da moldeira, né? Algumas marcas comerciais você pode utilizar alguns instrumentos que facilitam a confecção de canaletas de alimentação ou a remoção dessas ameias que funcionam como um alívio da técnica. Tá? Nessa outro caso aqui foi feito numa moldeira lisa, tipo verniz, onde há uma necessidade de usar adesivos para moldagem. As moldeiras perfuradas você não tem necessidade, mas as moldeiras lisas sim. Então aqui foi utilizado o adesivo, né? Foi manipulado da mesma maneira, tá? Foi utilizado a pasta leve com a seringa e a ponta misturadora, primeiro em boca, depois um leve jato de ar para haver um escoamento dessa pasta leve, o resto é acomodado também em cima da pasta pesada, tá? E procede-se a moldagem, e o aspecto final, né, é de uma reprodução em detalhes muito grande, um escoamento muito interessante. Okay? Então esses silicones ele tem uma estabilidade dimensional muito grande, é a melhor que existe, né? Talvez comparável ali ao poliéter, porém o poliéter tem uma resistência à ruptura um pouco maior, aliás, menor. Pequena alteração dimensional, né? A contração se dá pela alteração de temperatura, variação térmica. O tempo de obtenção do modelos ele é longo, desde que você mantenha no ambiente seco. Então até uma semana consegue-se reproduzir esse molde com perfeição, com riqueza de detalhes. A energia de ruptura, a resistência ela é adequada, né? De preferência você tem que remover esse molde de uma maneira única,
tá? Então a força de remoção rápida, a resposta elástica, ela vai ser favorável sem se romper. Se você começar a remover pendulando, claro que essas áreas mais finas, geralmente a região de améias ou região interdental, ela vai sofrer um rasgamento com maior facilidade. Tá? Tem grandes vantagens, né, altamente precisas, né, alta estabilidade dimensional, tem sabores e cores agradáveis ao paciente, né, não que isso seja preponderante, mas influencia e o paciente não tem uma rejeição muito grande a esse material. Tá? Pode ser utilizado tanto em modelos individuais quanto em modelos de estoque. Tá? Permite a metalização, principalmente em caso onde a gente vai fazer troquelização, o laboratório vai fazer algum procedimento específico para a execução da técnica do material da restauração indireta, é interessante. Outros materiais não permitem essa metalização ou o uso de outros materiais como modelos, tá? Que não o gesso. Então o molde pode ser preenchido após uma semana e seguidas vezes, desde que você remova com também uma forma correta o modelo do molde. Ok? Como desvantagens, o alto custo, apesar que hoje em dia há uma concorrência muito grande entre as lojas que vendem esses produtos, então o custo não é tão grande assim, compensa as várias possibilidades de erro que você pode ter com silicones de condensação. Então você muitas vezes utilizando um material um pouco mais caro, que permite uma precisão de moldagem maior, compensa esse alto custo. Tá? Difícil remoção de áreas retentivas, sim, por conta da maior rigidez. Apesar de ser flexível, ele é mais rígido que os outros materiais. Talvez seja um pouco menos rígido que o poliéster, mas há uma dificuldade também tão grande em áreas retentivas. Menor resistência à ruptura do que aos poliéteres, aliás, aos polisulfetos. E o uso de luvas de látex ou de vinil pode inibir a polimerização. Eu tinha falado de vinil, mas o vinil também ele tem relação direta com a característica de reação química. Então, preferencialmente, higieniza bem as mãos e utiliza sem as luvas, ou hoje em dia, por questão de biossegurança e pelo desenvolvimento tecnológico das luvas nitrílicas, você pode utilizar essas luvas para manipulação. Ok? Então, que é a característica do silicone de adição, tá? Então ele tem uma resistência à ruptura maior do que os silicones de condensação. Okay? Não posso falar do material de moldagem elastomérico sem falar da compatibilidade com os materiais de modelagem, ou seja, os materiais que eu vou utilizar para obter os modelos, que são o positivo do nossa região moldada. Tá? Então posso utilizar modelos de gesso, posso utilizar troquéis confeccionados por eletrodeposição de prata, ou seja, metalização, ou posso utilizar resinas epóxicas. Né? Em relação aos polisulfetos, você pode utilizar resina epóxica como modelo, porém eu tenho que isolar esse molde e esse isolante pode comprometer a riqueza de detalhes, a precisão de detalhes do nosso material de moldagem. Tá? Em relação ao silicone de condensação, é compatível com gesso e resinas epóxicas, apesar que algumas resinas epóxicas são incompatíveis com silicones. Tanto que vem no fabricante se é compatível uma marca com a outra. Geralmente, o fabricante de resina epóxica fala o material que não é compatível. A reação química pode distorcer. Eu tenho que avaliar na bula tanto do silicone quanto da resina epóxica. Em relação ao silicone de adição, ele é compatível com qualquer material, né? Apesar que também a resina epóxica tem melhores resultados, né? Então, uma característica de aceitação melhor, mas também, assim como os silicones de condensação, algumas marcas são incompatíveis também. Tá bom? Então, em relação ao silicone de adição, eles são silicones hidrofóbicos, porque tem que repelir saliva no ato da moldagem, só por conta da ação dos surfactantes na composição química, na polimerização final, esses surfactantes se fixam na superfície do molde, ou seja, na área mais superficial, onde vai ter o preenchimento dos materiais de modelagem, e eles se tornam materiais hidrofílicos, ou seja, que têm afinidade por água. Isso favorece o preenchimento, principalmente se for materiais que têm presença de água na fórmula, como o gesso, por exemplo. Há uma liberação de hidrogênio durante a presa, né, e depois da remoção do molde de boca, então é preferível que você aguarde pelo menos 30 minutos. Via de regra, com o hidrogênio pode ser liberado até uma hora, a gente aguarda pelo menos uma hora para ter toda aquela recuperação elástica que o material, que é excelente material, pode recuperar. Ok? Em relação aos poliéteres, ele tem um alto grau de molhamento por conta da maior hidrofilia
Então é um material que tem uma afinidade muito grande com gesso, tá? Por conta da presença dos átomos de oxigênio na estrutura molecular, que tem afinidade, por consequência, pela água presente na massa do gesso. Tá? Depois que a gente procede à moldagem, antes de preencher, né, ou antes de enviar esse molde ao laboratório, alguns laboratórios são próximos do consultório, muitas vezes o laboratório prefere preencher, já tem o hábito maior de preencher com gesso, e por conta da facilidade que alguns laboratórios têm, por conta da praticidade que o seu consultório possa ter pela proximidade com o laboratório, tem que proceder à desinfecção. A desinfecção é a responsabilidade de quem? Do cirurgião dentista. Então, a contaminação cruzada ou a infecção cruzada, ela pode acontecer. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Então, algumas substâncias químicas podem alterar a composição final do material de moldagem. Né? Então, as soluções desinfectantes utilizadas pode ser a clorexidina, pode ser o glutaraldeído, pode ser o hipoclorito de sódio, pode ser o ácido peracético. Né? A clorexidina tem baixo potencial de toxicidade e irritabilidade. Ela tem uma aceitação muito grande para os tecidos orais. Né? Amplo espectro de ação, né? Então o mecanismo de ação basicamente é por adsorção à superfície da célula bacteriana, ou seja, ela vai quebrar a, a molécula da parede celular das bactérias. Okay? O glutaraldeído ela inativa os micro-organismos, então ela é utilizada sob imersão a 2% por 10 ou 30 minutos, só que pode corroer alguns materiais. Tá? Vocês vão ver quais são os materiais. Então, alguns materiais não é ideal usar o glutaraldeído. Ele é extremamente tóxico, mas como material desinfectante ele é excelente. Tá? O hipoclorito, eles são mais instáveis, têm um cheiro um pouco mais forte, são irritantes, também são corrosivos, né? Então eles são incompatíveis com o alumínio, então tem que tomar cuidado com alguns materiais, com algumas técnicas que vocês forem utilizar, que eles podem alterar a característica final do molde. Tá? Apesar do baixo custo, né, e rápida ação germicida, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Se for utilizar, não usar sob imersão, usar com um borrifador, né, ou diluído em água, também preferencialmente, para não ficar extremamente concentrado. Tá? Para a desinfecção dos elastômeros, normalmente a gente pode utilizar imersão, ou solução de glutaraldeído, ou solução em ácido peracético. Só que aí vai depender do material que você for utilizar. Okay? Dos polissulfetos, geralmente são materiais hidrofóbicos, né? Eles absorvem líquido de água ou desinfetante. Tá? Então, imersão durante curto período de tempo em qualquer solução, se for usar imersão. Se não, borrifador. Okay? O poliéter tem que ser imersão por mais de 10 minutos e pode ter alteração dimensional. Tá? E a solução mais adequada seria a solução de glutaraldeído. Porém, ele pode haver esse problema da alteração dimensional se for imerso por muito mais tempo. Okay? Então eu queria agradecer imensamente a esse contato que nós tivemos hoje. Tá? Lembrando que alguns objetos, depois de sofrer pequenas deformações temporárias, têm a propriedade de voltar à sua forma original. Né? Então nós nos deparamos com a elasticidade. Os elastômeros têm essa característica de permitir reproduzir com riqueza de detalhes o preparo que a gente confeccionou na boca do paciente e obter um modelo de gesso onde o laboratório vai trabalhar com a mesma precisão, com a precisão mais próxima do real em relação ao paciente. Claro que nós temos a tecnologia das moldagens e dos escaneamentos em CAD/CAM hoje em dia, só que ainda não é uma realidade para a maior parte da população profissional de cirurgiões dentistas hoje. Um futuro bem próximo, bem provável que seja. Mas ainda, em certos casos, a gente vai precisar utilizar materiais de moldagem com uma máxima precisão. Então, dentro desses materiais elastoméricos, alguns vão se destacar e vão ser utilizados por um bom tempo ainda. Então, a gente tem que tentar dominar ao máximo a técnica de manipulação desses materiais. Não basta só manipular de uma forma descrente ou uma forma superficial ou sem tomar certos cuidados. A gente tem que tentar reproduzir ao máximo de acordo com o que o fabricante recomenda, né, para reproduzir da melhor forma possível aquilo que você se preocupou tanto, que é executar com perfeição os preparos na boca do paciente. Então, o sucesso da boa moldagem é reflexo do sucesso, um bom preparo que você executou
dentro de uma elaboração de um plano de tratamento, e a boa moldagem vai reproduzir para o técnico a execução de um trabalho indireto, de uma reabilitação protética também com precisão e com excelência. Tá? Então eu agradeço imensamente a oportunidade de novo de estar com vocês. Em breve, espero o quanto antes, fisicamente, para a gente interagir melhor, a gente rir de tudo isso e levar isso da melhor forma possível como um aprendizado e uma reflexão. Tá? Então fiquem bem, fiquem em casa e contem comigo para o que deve é. Tá bom? Nos vemos logo mais. Até mais.